Pai do Senhor, queridos, refrescar aqui que a conversa vai ser longa. Revertendo perdas em ganho, ou por que não dizer transformando perdas em ganho? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você conhece Jó, capítulo 1, versículo 21. Ao longo da minha vida pastoral, eu não tenho mais em conta as inúmeras pessoas buscando apoio espiritual em meio a grandes perdas que sofreram. Estou falando de morte. A perda muitas vezes de um filho, de um marido, do pai, da mãe, de um ente querido. E aí entre a dor e a saudade, a dificuldade da superação. Vou dizer logo uma coisa. Perder faz parte do jogo da vida. Mas o fato é, ninguém gosta de perder. Porque toda perda gera um sentimento de frustração, um sentimento de dor. Mas a perda é um personagem sempre presente na história da nossa vida. Todos nós sempre estamos passando pela experiência de perder. Perder alguém, perder alguma coisa, perder algo que nos é tão querido. Por que Jó 1:21, pastor? Porque nenhuma mensagem sobre perda pode ignorar a vida e a experiência de Jó. Jó viveu num tempo em que tudo parecia correr maravilhosamente bem no seu mundo. Na sua biografia, nenhum traço de perda, nenhum traço de tristeza, nenhuma dor. Tanto que o relato inicial sobre Jó revela que ele vivia num ambiente saturado de harmonia. O seu lar era aquecido pela comunhão familiar. A Bíblia diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E ter filhos era sinal de que as bênçãos de Deus estavam sobre o lar. Os filhos eram considerados herança do Senhor. Além disso, querido, Jó era um homem muito rico. Jó não tinha necessidade de nada. Mas olha, esse cenário de bem-aventurança muda radicalmente de um momento para o outro. De repente, toda a tragédia de Jó vai ser manifestada na forma de perda. Primeiramente, ele perde todos os seus bens. Agora, arruinado, tudo que Jó conquistou com sacrifício estava sendo destruído como num passe de mágica. O maior fazendeiro do Oriente, Jó, agora estava na bancarrota. Esse é um símbolo de um tipo de perda muito conhecida da experiência de todos nós. Perdas financeiras têm abalado muitas vidas. Quantos são os problemas que têm origem nas dificuldades de ordem financeira? São os negócios que estão parados, os investimentos que não dão mais certo, a estabilidade no emprego que agora está ameaçada, o desemprego batendo na porta, o aluguel, aí vem as contas, o plano de saúde, o cartão de crédito. Na verdade, as perdas financeiras são o grande entrave ao equilíbrio das pessoas e das famílias. E Jó não sofreu apenas a perda dos seus bens. Jó sofreu também a perda dos filhos. Ele não era apenas um homem rico, ele era também um pai piedoso. A sua maior riqueza não eram os seus bens, a sua maior riqueza eram seus filhos. Estes eram seu verdadeiro tesouro. Ele vivia na presença de Deus, cuidando espiritualmente da vida dos seus filhos. A Bíblia nos mostra que ele oferecia sacrifícios a Deus em favor dos filhos. Escuta o que eu vou dizer. Existem muitas pessoas que lutam com determinação para alcançar o sucesso financeiro e até conseguem, mas não lutam com a mesma garra pelos filhos, ou seja, ganham dinheiro, mas perdem os filhos. Jó não. Jó cuidou dos filhos.
Ele lutou pelos filhos junto a Deus. Mas mesmo assim, queridos, ele foi surpreendido pela mais terrível notícia. Seus 10 filhos tinham sido mortos. Essa perda rasgou o seu coração de pai. Caiu em prantos. Era a dor do luto. Para ele parecia não haver mais futuro. Quantos pais também choram em silêncio a perda de seus filhos? E olha, não só a morte física, mas a morte psicológica, a morte moral, a morte espiritual. Quantos que perderam seus filhos para os vícios, para o crime, para a violência? Jó perdeu seus bens, seus filhos, e logo em seguida também perdeu a sua saúde. Foi ferido pela enfermidade da cabeça aos pés. Seu corpo ficou uma chaga só. A aparência de Jó desfigurou-se. Não havia remédio que trouxesse alívio à sua dor. As perdas de Jó são também as nossas perdas. Essa dolorosa experiência de perder a saúde, ela também se repete na experiência de todos nós. Todos nós, de quando em quando, também somos chamados a beber do cálice amargo da enfermidade. É a doença crônica que se recusa a ceder. É o drama do diagnóstico sombrio. É o temor da cirurgia grave. É a ansiedade da espera. Experiência terrível, a da enfermidade que muitas vezes bate na nossa porta e entra sem pedir licença, invade a nossa vida, pisa nossas emoções e muitas vezes esvazia os nossos sonhos. Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde. E praticamente, no sentido de apoio, eu ouso a dizer que ele também perdeu a esposa. A mulher de Jó, ela não suportou tamanha pressão. Ela cerrou os punhos em sinal de inconformidade e se revoltou contra Deus. E o pior, ela quis arrastar consigo o marido para as profundezas do abismo. A mulher de Jó, ela falhou na ajuda do companheiro na hora em que ele mais precisava dela. Na verdade, ela estava acostumada com o sucesso e não suportou as perdas. E aí, ao invés de se colocar ao lado de Jó como consoladora, ela agravou ainda mais a sua dor. Muitos enfrentam a mesma situação quando têm de enfrentar perdas sem a sua relação conjugal. Olha só, a revolta destrona a confiança, expulsa o amor e o casamento naufraga. Há muitos casamentos doentes e muitos casais sem esperança. A maneira como Jó superou as perdas que atingiram a sua vida chega a incomodar o espírito mais crítico e mais analítico. Ele não negou, tampouco as sublimou. Simplesmente Jó enfrentou tudo na perspectiva de Deus. Para vencermos as dores das perdas, é necessário entender que somos mais do que perdemos. Meu Deus, eu estou dizendo que a nossa vida é maior que a perda sofrida. Quando ocorrem as perdas, é importante que coloquemos em prática alguns princípios que ajudam a superar essas horas. E eu vou te dizer quais são esses princípios. Primeiro, cuidado com os amigos. Os amigos de Jó, por mais compassivos que eles fossem, eles não foram capazes de alcançar a profundidade da sua dor. Os amigos que não compreendem a profundidade da dor provocada pela perda pela qual você está passando,
Eles vão sempre oferecer soluções fáceis, mas que na verdade nada resolvem. Primeiramente, eles vão lembrar você de que o mundo está cheio de gente com problemas maiores do que o seu. São como os amigos de Jó. Até parecem ter todas as respostas na ponta da língua, mas nada podem fazer para livrar alguém. Se você está só, esteja atento aos conselhos. Todos conhecemos aquela frase como: com o tempo isso passa. Ou seja, coloca o tempo como um remédio para os nossos males. Na verdade, queridos, o tempo não cura nada. Só Deus é que pode curar com o tempo e no tempo. Segundo conselho: corte o cordão umbilical que lhe prendia ao que se perdeu. Eu estou tentando te dizer que quanto mais você estiver ligado e preso à situação da perda, mais você sofrerá. Mas olha, isso não significa que você tenha que esquecer tudo o que foi perdido, que aliás é impossível. Mas guarde boas lembranças. Guarde as lembranças boas e a saudade de um tempo bom, mas sem alimentar o pesar. Olhar para o passado com sentimento de amargura só aumenta a nossa dor. Terceiro conselho: tenha cuidado. Desista de ser valente. Parece cômico, não é o que eu estou dizendo? Não é, queridos. Na verdade, o que eu estou querendo te dizer é: não tente mostrar uma coragem que você não tem e nem precisa ter. Estou querendo dizer a você: deixe fluir as suas emoções. Se for para chorar, chore. Tenha coragem de se entregar totalmente às suas emoções. São as lágrimas da sua dor. Louvado seja Deus. Outro conselho: não fuja da vida. Mesmo que a dor ela seja intensa, como a perda de uma pessoa querida, mesmo que seja a perda de uma ruptura de um relacionamento que foi pleno de alegria e de felicidade, a vida continua. E a perda não é o fim. Deus não permitiu que Jó continuasse se escondendo. Ele o trouxe de volta à vida. Deus é mais forte do que a dor da perda. E por fim, queridos, confie em Deus. Não culpe Deus. Não ponha a sua culpa no Senhor. Quando se referiu à perda, Jó ele não ousou culpar Deus por nada. Para encerrar, eu vou dizer, para terminar. O grande tema do livro de Jó não é o sofrimento, não é a perda, não é a dor. O grande tema do livro de Jó é a soberania de Deus, a providência de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. Jó continuou colocando Deus no centro de todos os acontecimentos, quando ele declarou assim: olha, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Todas as coisas estão sob o domínio soberano de Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Somente Deus é capaz do grande milagre em nossas vidas. O milagre de transformar as nossas perdas em ganhos. Saúde e paz, em nome de Jesus.